Oi, gente, tudo bom? Pra quem é novo aqui, oi. Pra quem não é novo aqui, oi. Meu nome é Felipe Mion e toda segunda-feira, por enquanto segunda-feira, eu venho aqui e conto um caso real que tenha chamado minha atenção, inspirado aí pela diva Bailey Sarian, que eu sou fã, já falei isso em outros vídeos e eu faço questão de falar de novo. O caso que eu tenho pra contar hoje, assim como um dos casos que as pessoas, meus amigos, as pessoas que assistem, as 4 pessoas, mãe, pai, Bruno e Ju, oi Ju, e Isa, minha prima. mais gostaram foi sobre triângulo amoroso, que envolvia relações, essas coisas. Então o caso que eu tenho pra contar hoje envolve um pouco disso. Então eu vou parar de tagarelar e vou direto pro caso. O caso de hoje se passa no Canadá, diferente da maioria dos casos que se passam nos Estados Unidos, e é sobre um tal de Paul Bernard e Carla. Um casal que nos Estados Unidos depois ficou conhecido como Ken e a Barbie criminosos. Os Estados Unidos adora pôr esses nomes dessas pessoas. Apesar que foto em algum lugar. Eu lembrei de Chitãozinho Chororó. Então, em 1987, o Paul e a Carla se conheceram numa convenção de ração para animais. E foi tesão à primeira vista. O que é estranho, porque, né, no meio de uma ração, aquele cheiro maravilhoso. Um casal maravilhoso, que vocês vão adorar, se conheceram. E o tesão à primeira vista era com uma menina de 17 anos, que era a Carla, e era com um homem de 23 anos, que era o Paul. A Carla estava no último ano do ensino médio e o Paul estava no último ano do que é pré-faculdade. Não sei como funciona a faculdade no Canadá, mas pelo que entendi, pré-faculdade no Canadá. E, enfim, eles clicaram ali no meio da ração, tesão à primeira vista, e começaram a desenvolver um relacionamento amoroso. A criação da Carla é descrita como muito normal. Ela era a filha mais velha de 3. Eu não vou citar o nome da mãe, pai. Eu, na verdade, tenho feito cada vez menos isso e citado só quem faz parte do caso. E esse caso é pesado. Mas, enfim. Ela teve uma criação normal, ela estava no último ano do colégio. Ela era descrita como uma garota popular, bonita, lembrava Barbie, daí vem o nome. E basicamente as pessoas descreviam ela como essa menina popular e que não tinha nada de errado com ela, porque é sempre assim que é descrito, né, antes de acontecerem as coisas. E o Paul, diferente da Carla, ele teve uma criação em que é descrito, é dito, é narrado, como eu sempre digo, que a mãe era verbalmente abusiva. E ele teve um grande momento de transição na personalidade dele, que é dito, narrado, que aconteceu aos 16 anos de idade, quando ele descobre que o homem que ele chamava como pai não era o pai biológico dele, e ele descobriu isso no meio de uma briga onde a mãe dele meio que taca na cara dele. Ele nem é seu pai. E aí foi quando o Paul começou a mudar o comportamento dele, apesar que mudou um pouco demais. Mas eu chego lá. Então, quando o Paul tinha 16 anos, ao descobrir que o pai dele não era o pai biológico dele, hoje isso não é um lance, mas na época era tipo, eu sou adotado, aquela coisa. Era um lance. Para algumas pessoas ainda é um lance. Não entendo por que esconder. Mas quando o Paul ele tinha 16 anos, aí ele tem essa revelação, ele começa a mudar de comportamento, e aí as pessoas meio que linkam o que ele começa a fazer com essa descoberta. Só um segundo. Antes de mais nada, peguem os seus drinks porque eu tô tomando o meu, tá? Então, o Paul, aos 16 anos de idade, começa a vagar pela cidade dele. Ele ainda não conhece a Carla. Ele começa a vagar pela cidade dele, procurando janelas abertas, cortinas abertas, onde ele conseguia enxergar uma mulher trocando de roupa, uma mulher tomando banho, aquela coisa. Mas ele tinha 16 anos, anos 80, era normal na época, né, gente? Tem gente que faz isso até hoje. Então, beleza, assim, beleza em comparação com o que ele vai fazer depois. Porque quando chega o ano de 1988, a polícia já tá procurando por um estuprador em série, que é o Paul. O Paul, na verdade, ele, quando conheceu a Carla, ele já estava nessa etapa de estuprar
mulheres em série. Eu não vou citar os nomes das cidades aqui, porque não tem muita importância, mas o Paul e a Carla, eles moravam em cidades próximas, ambas pequenas, na verdade províncias. Então, eles conseguiam se ver mais de uma vez por semana. Na cidade, ou na província em que o Paul morava, era onde estavam ocorrendo esses crimes. Na província que a Carla morava, era onde não estavam ocorrendo esses crimes. Certo? Certo. Então, como a polícia daquela província nunca tinha lidado com o estuprador em série, eles até chamaram um profiler do FBI dos Estados Unidos para ir para o Canadá e fazer um perfil dessa pessoa, desse estuprador em série. E esse profiler começa a estudar os poucos relatos que ele consegue das vítimas. Por quê? Porque as vítimas só conseguem escrever que o estuprador, a pessoa que atacou, era loiro e branco. Porque ele atacava por trás. Então elas não conseguiam enxergar, porque ele atacava por trás, então elas não conseguiam enxergar o rosto dele, mas elas conseguiam ver a mão, ok, um homem branco, e elas aparentemente conseguiam ver o cabelo e era um homem loiro. Era só isso que elas conseguiam descrever, o máximo de detalhes que elas tinham, e não era muito para os anos 80, mas era o suficiente para a polícia falar, não, a gente precisa de ajuda com o profiler dos Estados Unidos. Então, nesse tempo, quando ele já estava na terceira vítima, e foram mais ou menos 11, aparentemente entre 11 e 17 vítimas durante esse período da vida, né, do Paul. Calma. 11, era 11. Em 1988, ele já tinha feito 11 vítimas. E em 1988, ele já estava junto com a Carla. Na verdade, quando ele estava na terceira vítima, ele já estava com a Carla. Mas o profiler está trabalhando no caso. É muito difícil fazer o perfil do serial rapist, do serial estuprador serial. Então isso leva um tempo e ele continua tendo esse relacionamento com a Carla. Em 1989, o profiler consegue terminar o trabalho dele e traçar o perfil desse estuprador, tanto psicológico, mas eu não sei como, não sei porquê, eu não entendo disso, mas ele também consegue traçar um perfil físico da pessoa. E em 1989 também, o Paul pede a Carla em casamento. E só um side note, um parênteses, como eu sempre abro, a família da Carla amava o Paul, então eles ficam mega felizes que a filha deles está noiva de um cara estudioso, inteligente, perfeito. Cara perfeito. Ao mesmo tempo que o profiler, então, lança a foto do Paul Bernard, que começa a sair, inclusive, nas capas de jornais da região, dos jornais locais. Ele pede a mão da Carla em casamento, ela aceita, e blá blá blá. No entanto, o profiler fez um tão bom, ótimo trabalho, não sei como ele fez esse ótimo trabalho, que a polícia começou a receber várias ligações e telefonemas falando: alô, então, parece meu amigo aí, ó, Paul Bernardo. Bernard. Eu vou falar eventualmente abrasileirado, tá? Então, ó, meu melhor amigo, inclusive o melhor amigo dele, gente, melhor amigo dele. Oi, polícia. Então, cara igualzinho meu melhor amigo, o Paul. Então a polícia, depois que recebe, sei lá, umas 10, 15, 20 ligações falando, ó, parece o Paul, eles falam, acho melhor a gente falar com o Paul, né? Afinal de contas, ele mora por aqui. A polícia, então, chama o Paul pra conversar. É só uma conversa. Eles só querem conhecer quem é aquela pessoa. E durante aquela conversa, eles pedem uma amostra de DNA. Só que em 1989. Por quê? Porque nas vítimas que foram estupradas, todas elas tinham DNA coletado. No entanto, em 1989, a técnica de decodificação e identificação de DNA era super rudimentar e demorada. Além disso, não era uma técnica muito confiada pelas pessoas ainda.
Nem mesmo investigadores tinham 100% de certeza. Tipo, eles ficavam assim, será? Não é que nem impressão digital. Bom, gente, hoje em dia tem gente que duvida até de tudo. Então, assim, imagina na época. Mas enfim, ele fala, beleza, tá aí meu DNA. Só que o DNA, primeiro, que é uma técnica nova, é uma técnica rudimentar e é uma técnica demorada. Então ele entra por uma fila de, sei lá, centenas de pessoas que tem que traçar lá o DNA. E ele tá lá no fim da fila. E vai saber quando que eles realmente vão analisar aquele DNA. E então eles falam assim, bom, enquanto isso, né, você tá livre, pode ir embora. Obrigado, tchau. Logo depois que o Paul Bernard falou com a polícia, ele resolve mudar dessa província onde ele ficava pra província onde a Carla ficava. As pessoas dizem que é porque ele ficou com medo da polícia, porque ele ficou desconfiado, mas se a própria polícia ainda não tinha muita certeza sobre o DNA, eu acho que não. Eu acho que ele não ficou com medo da polícia, não. E se ele tivesse ficado, a coisa teria cessado pelo menos por um tempo, mas não cessou. Ou seja, os ataques contra as mulheres continuaram. A diferença é que ele se mudou pra casa dos pais da Carla, e da Carla, ela ainda morava com os pais, e os crimes que ocorriam na província onde ele morava cessaram do nada e começaram a acontecer na província da Carla. Mas em nenhum momento os pais da Carla, ou a Carla, ou qualquer pessoa que convivia de fato com o Bernard, ou Paul Bernard, desconfiava que era ele. Até porque retrato falado, enfim, tem até meme sobre retrato falado, então assim, podia ser qualquer pessoa, né? Além disso, ele já estava noivo da Carla e eles precisavam guardar dinheiro pra se mudarem pra uma casa só deles. Eles queriam se mudar um pouquinho antes do casamento, meio que ter aquela experiência pré-casamento, só nós dois, alguma coisa do tipo. Então ele se muda pra lá com essa desculpa e os pais da Carla, as irmãs da Carla falam, por favor, entre, fique à vontade, more aqui pro resto da vida porque a gente ama você. Então assim, ninguém desconfiava de nada. Dentro da casa, onde agora o Paul fazia parte da família, né, basicamente, a irmã mais nova da Carla, ela foi a pessoa que especialmente se afeiçoou pelo Paul Bernard. Por quê? Porque eram 3 irmãs, então ela via ele como o irmão mais velho. Essa criança tinha 15 anos de idade e chamava Tammy. Apesar dela sentir no Paul como se ela tivesse encontrado um irmão mais velho, a recíproca não era verdadeira. Ele sentia uma afeição pela Tammy, mas definitivamente não era fraternal, não era de irmão. Então o Paul começa a observar a Tammy de vez em quando ele vê uma oportunidade, ele vai e observa ela trocando de roupa, ele vai e observa ela tomando banho por trás, ele sai da casa, vai até a janela do banheiro, ela não percebe. Ninguém, absolutamente ninguém nesse caso, diz que ela nutria qualquer sentimento por ele, a não ser um sentimento muito fraternal. Calma, gente. É que isso daqui tá... Isso aqui eu comprei no Fast Shop. Então, o Paul, ele começa, né, como eu tinha dito antes de eu destruir o cenário, ele começa a nutrir esse sentimento aí por essa menina e começa a observar ela trocando de roupa, tomando banho, na casa das pessoas que, tipo assim, idolatravam o Paul. É foda. Eventualmente o Paul, ele toma coragem e conta pra noiva dele, irmã mais velha da Tammy, a Carla, a noiva dele, que a noiva, Carla, não podia dar uma coisa pra ele que ele precisava muito antes que eles se casassem. E essa coisa era uma menina virgem, coisa que a Carla não era. E aí ele fala assim, mas sabe quem pode me dar isso? Acho que a Tammy pode me dar isso. Acho que a Tammy. Né? Você não acha? E a Carla, que eu pensei, né? Tava vendo o caso. Eu pensei, nossa, essa mulher vai matar o noivo. A Carla fala, lógico, claro. Inclusive,
eu tenho acesso a anestésicos no pet shop que eu trabalho. E a gente pode drogar ela pra ela nem perceber, pra ela ficar inconsciente enquanto você tira a virgindade dela. Às vezes ela nem vai lembrar no dia seguinte. E esse vai ser meu presente de Natal pra você, meu amor. Ó, ai que lindo. Casal maravilhoso, né? Eita. Quem é Barbie do inferno? Em 31 de dezembro de 1990, a Carla e o Paul colocam um plano em ação. Só que a Carla, apesar de ser muito popular, ter se formado no colégio, não entende muito de farmacologia e ela pega anestésico tipo de cavalo pra colocar na bebida da irmã dela. E basicamente a noite rola assim. Tá a casa toda lá reunida, né, festividades. O povo vai dormir. Fica o Paul, a Carla e a Tammy acordados. E o Paul e a Carla falam assim: a gente sabe que você é menor de idade, mas a gente não vai falar pros seus pais, você vai beber. A gente vai fazer um drink pra você experimentar. E eles colocam esses tranquilizantes. A Carla coloca esses tranquilizantes de cavalo. Assim, de cavalo. No meio do drink da irmã dela. Ela toma o drink. Desmaia. E eles levam ela até o quarto dela. Tiram a roupa dela. E o Paul estupra a Tammy, de 15 anos de idade, enquanto a Carla segura a cabeça da irmã dela para que a cabeça não bata na cabeceira da cama e não deixe absolutamente nenhum rastro de que alguma coisa aconteceu. Então, aparentemente, a ideia é que no dia seguinte a Tammy achasse que ela estava de ressaca. Ocorre que, durante o crime, depois que o Paul estupra a Tammy, primeiro que ele vira pra Carla e fala assim: agora é a sua vez. E a Carla não tava sabendo disso. Mas ela fala: claro, meu amor. Então a Carla também estupra a irmã dela. E tudo isso que eu tô narrando, eles, como se fosse assim a cereja do bolo, filmaram do começo ao fim. Então, eles filmaram o Paul estuprando a Tammy. Eles filmaram a Carla estuprando a Tammy. E assim que a Carla termina de estuprar a Tammy começa a ter sinais e sintomas de overdose. Então ela fica cianótica, começa a vomitar, eventualmente convulsionar. Eles colocam a roupa dela de volta rapidamente. E quando eles não sabem mais o que fazer, eles ligam para o Serviço de Emergências do Canadá. Eu ia falar 911, mas eu não tenho certeza se é 911. Mas é do Canadá, como se fosse 911. Eventualmente, quando o 911 chega, eles, os pais, a casa toda já está acordada, eles vão até o hospital, mas no hospital a Tammy é declarada morta. Nenhum exame toxicológico foi feito no hospital depois da morte da Tammy, porque a Carla e o Paul, eles foram rápidos em virar e falar: nós demos bebida para ela e a gente deixou ela beber demais. Então eles presumiram que aquelas duas pessoas super arrependidas, que estavam ali sofrendo, etc., uma pela irmã, outra pela futura, sei lá, cunhada. É cunhada? É, cunhada, né? Enfim. Que aquelas pessoas sabiam que tinham dado bebida para uma criança e que ela tinha exagerado e eles não queriam apavorar ninguém. Então, basicamente, eles compraram muito rápido essa ideia. Teve um médico específico que chegou a mencionar uma escoriação, sabe quando você arranha, faz uma lixa, assim? Uma escoriação atrás, no pescoço dela, que provavelmente foi de indas e vindas durante o estupro. E eles falam que, na verdade, é porque antes de ligar para o serviço de emergência, eles já não tinham detectado o pulso nela e que, por algum tempo, eles tentaram fazer RCP, ou ressuscitação cardiopulmonar. Então, o médico acredita nisso e a morte dela é declarada como por causas naturais. Os pais da Tammy, eles ficam devastados com a notícia, mas eles não acreditam que tenha acontecido nada além daquilo que foi relatado pelo Paul e pela Carla. Eles não tinham nenhum motivo para não acreditar naquilo, justamente porque eles confessaram uma coisa que, em tese, seria um crime e que eles, né, ofertaram algo para uma menor de idade. Então, se eles falaram aquilo, por que eles não falariam outras coisas?
Então foi bastante estratégico desses dois criminosos contar essa partezinha da história, fazer carinha de culpado e basicamente convencer as pessoas de que, se eu tô confessando isso, é porque coisa pior não aconteceu, senão eu confessaria tudo. Porque as pessoas têm essa impressão. Ou as pessoas negam tudo, ou confessam tudo, mas geralmente, nesse tipo de caso, as pessoas confessam parcialmente as coisas. E foi exatamente o que eles fizeram, e essa estratégia deu certo, no caso da morte da irmã da Carla, da Tammy. Um mês depois da morte da Tammy, eles já tinham dinheiro, Paul e Carla, pra se mudar pra casa deles, só os dois. E eles se mudaram pra casa deles pra fazer aquele teste do tipo, será que a gente é compatível? Apesar que, pelo amor de Deus, né? Compatibilidade extrema. Mas eles se mudaram pra casa deles. E é descrito, é narrado que toda essa história que eu contei até agora, o Paul foi escalando numa relação bastante abusiva, verbalmente abusiva contra a Carla. Mas é difícil eu sentir um pouco de simpatia por ela. Desculpa, eu sei que eu deveria, mas não, eu não sinto. Mas eventualmente começa a escalar e ficar fisicamente abusiva a relação do Paul e da Carla logo que eles se mudam pra casa sozinhos. Mesmo assim, eles decidem seguir em frente com o casamento, até porque eles já têm uma coisa em comum bastante... um vínculo pro resto da vida. Eles mataram uma pessoa, estupraram e mataram uma pessoa e filmaram tudo isso juntos. Então estão ligados pro resto da vida. Em 15 de junho de Em 15 de junho de 1991, o Paul chega na casa dele e da Carla, 2 semanas antes do casamento acontecer, e ele diz: amor, tem uma surpresa. Chocolate? Não. É flor? Não. É uma menina de 14 anos que se chama Leslie. E eles resolvem fazer com a Leslie o que eles fizeram com a Tammy. A diferença é que, além de filmar, além de estuprar e mais de uma vez, e não dopar a menina, quando eles terminam de fazer isso, eles resolvem simplesmente estrangular ela até a morte. Depois que eles estrangulam a segunda vítima do casal, a 10ª, sei lá, qual dele sozinho, mas a segunda do casal, a Leslie, eles decidem, como que diz? Decepar? Não. Esquartejar. Então, tá vendo? Tem ajuda. Eles decidem esquartejar a menina e misturar com concreto. Eles dividem o corpo dela em vários sacos de plástico. Sabe aquela série Dexter? Tipo isso. Eles colocam e eles vão até um lago e jogam os sacos com as partes do corpo da Leslie dentro desse lago. No mês seguinte, em 29 de julho de 1991, dia do casamento, eles estão se casando e ao mesmo tempo que eles estão se casando, um pescador encontra um desses sacos que contém concreto e partes do corpo da Leslie. Os investigadores, eles não linkam esse assassinato com nenhum outro crime, nem mesmo do serial estuprador que parou de atacar do nada. Então, o caso do estuprador serial, que era o Paul, era um cold case, basicamente. Esse caso também vira um cold case, porque eles não conseguem fazer um link entre um caso e outro. Até porque são modos operantes diferentes, são tipos de crimes diferentes. Então, basicamente, o Paul e a Carla, eles continuam vivendo a vida de casados deles de uma forma bastante tranquila e harmoniosa. Nesse momento, justamente pelo Paul, até então, já ter cometido vários crimes e não ter sido pego. Depois cometeu o crime contra a Tammy junto com a Carla, não foi pego. Cometeu o crime contra a Leslie, não foi pego, junto com a Carla. Ele começa a ficar meio que confortável e ele fala assim: Carla, dá uma ligada aí pras melhores amigas da sua irmã que a gente matou e convida elas pra virem pra cá. E de fato ela conseguiu convencer muitas meninas a irem pra lá. A diferença é que nenhuma delas eles assassinaram, mas todas elas eles doparam, estupraram, filmaram
e no dia seguinte elas basicamente achavam que tinham acordado com ressaca. Dessa vez, a Carla aparentemente já sabia a dosagem correta para não matar a pessoa de overdose, apesar que a Leslie eles estrangularam, não sei porquê, enfim, qual que foi a engrenagem que falou vamos estrangular? Enfim, não sei, ninguém sabe. Então, eles fazem isso basicamente por um ano, convidando várias amigas da Tammy, que foi a primeira vítima do casal. Em 16 de abril de 1992, eles sequestram uma menina chamada Kristen French. Em plena luz do dia, a menina tem 15 anos e ela tá voltando da escola para casa. No entanto, por ser a luz do dia, tiveram muitas testemunhas oculares que, a partir do momento que foi reportado o desaparecimento da Kristen French, disseram que viram um carro XYZ, eu não entendo nada de carro, da cor XYZ, da marca XYZ, do ano XYZ, com duas pessoas dentro, sendo um casal bonito, uma mulher assim, um homem assado. Então é a primeira vez que a polícia tem uma pista sobre supostos estupros ocorrendo na região. Eles chamam de novo o investigador do FBI, aquele mesmo do Profile, só que ele não faz ainda também o link entre os crimes cometidos pelo Paul sozinho e os crimes cometidos com ele e a Carla. No final daquele mês, a Kristen ela é encontrada, essa última menina, ela é encontrada morta numa vala, estrangulada. E nesse momento é quando o DNA do Paul finalmente é processado pela polícia e é detectado como positivo para todas as vítimas do estuprador em série. E é quando finalmente eles fazem a ligação dos novos crimes ou dos potenciais novos crimes com o Paul. Só que no lugar de ligar pro Paul, eles decidem ligar pra Carla, porque a Carla estava sendo vítima de violência doméstica e da última vez que ela apanhou tanto que ela teve que ir pra uma emergência. Então eles decidem afastar ainda mais o casal, achando que a Carla pudesse dar informações. Quando a Carla é chamada para dar informações, ela pensa que ela tá indo na delegacia para falar sobre a violência doméstica. Mas a partir do momento que ela chega na delegacia, ela percebe que não, que ela foi chamada para falar sobre possíveis estupros e assassinatos. A partir do momento que ela deixa a delegacia, ela corre para casa dos pais dela, porque ela tá desesperada, ela tem absoluta certeza que os policiais sabem que ela fez alguma coisa, que ela tá envolvida em crimes, e ela confessa para os pais dela tudo que ela fez, inclusive a morte da irmã. Não é narrado qual foi a reação dos pais, mas os pais pagaram pelo advogado da filha deles. A Tammy, então, por meio do advogado, decide fazer o que é conhecido e não existe no Brasil, o plea deal. Ela faz um plea deal, que é um acordo com a promotoria. Na verdade, ela faz por meio da polícia, mas a polícia tem que ratificar com a promotoria. Ela fala que ela vai confessar, ela vai falar todos os detalhes de todos os crimes, onde encontrar cada coisa, só que em troca ela quer uma pena menor. A promotoria ela aceita o plea deal, só que o plea deal sempre tem condições. Primeiro, a pessoa tem que falar a verdade. Segundo, que ela não tem que ter participação direta. Então, basicamente, ela fala que ela foi coagida a praticar aqueles crimes e tudo mais. Depois que a promotoria aceitou o plea deal e depois que foi ratificado esse plea deal, a Carla, então, ela faz um tipo de reconstituição do crime. Ela vai até a casa, o Paul já tá preso provisoriamente. Ela vai até a casa para mostrar onde as coisas aconteceram. É um pouco bizarra a maneira como ela fala nessa reconstituição. Primeiro que ela fala com uma voz infantilizada, e depois que, quando ela mostra emoção pelas coisas mais superficiais possíveis. Do tipo, ela fala assim, então, aqui a gente esquartejou a menina... Cadê meu perfume? Tipo isso. Então, assim, dá pra ver que ali tem alguma coisa errada. Mas, enfim, a Carla eventualmente vai a julgamento antes do Paul, e ela é condenada, e eu vou verificar minhas notas, tá? A 12 anos de prisão, 12 de prisão por homicídio culposo, sem intenção de matar. E em maio de 1995 começa o julgamento do Paul. No julgamento da Carla, as fitas não tinham sido encontradas. Aparentemente, Paul já tinha pego pra ele, pra usar no julgamento dele. No julgamento da Carla, condenada a 12 anos por homicídio culposo, blá blá blá. Já acabou a pena, não tem como recorrer, não tem como piorar a pena, não tem como melhorar a pena, acabou o processo dela, já tá cumprindo pena. Começa o processo do Paul. As fitas aparecem. A coisa mais estranha, a coisa que mais chama atenção nas fitas do Paul é que a Carla é a pessoa que estrangula. A Carla é a pessoa que mata todas as vítimas. Efetivamente põe a mão na massa. E quem efetivamente põe a mão na massa, seja no Canadá, nos Estados Unidos, é a pessoa que é condenada a homicídio em primeiro grau
sendo que ela foi condenada a segundo grau. As fitas que foram mostradas no julgamento do Paul, elas deixam claro que o plea deal foi um equívoco. No entanto, não tem mais o que ser feito no caso da Carla. O julgamento do Paul encerra, o júri delibera e o Paul é condenado em 1º de setembro de 1995 à prisão perpétua no Canadá com direito a condicional, porque no Canadá todas as prisões perpétuas têm direito a condicional após 25 anos de cumprido em regime fechado. Então é diferente dos Estados Unidos nesse sentido. Mas um especialista jurídico canadense diz que é improvável que ele receba condicional em qualquer momento da vida dele. Essa história trágica chega ao fim, mas até hoje o plea deal, esse acordo judicial da Carla feito com a promotoria, é considerado um dos piores acordos judiciais feitos da história do Canadá. É assim que essa história termina nesse... Né? Happy Hour não tô muito feliz, assim, né? Crime e comédia. Só que não tem nada de comédia nisso, né? É isso, gente. Muito obrigado. Sigam redes sociais, Instagram. Curtam. Apertem sininho, sei lá, tô apontando pros lugares, não sei nem onde tá. E é isso aí. E até o próximo caso. Tchau!